Amém. Boa noite, queridos. Senhor, nós queremos continuar em reverência ao Teu Espírito nesse lugar. A Tua glória presente nesse lugar. A Tua santidade presente neste lugar. Senhor, nós colocamos em Tuas mãos a Tua palavra nessa noite. E oramos mais uma vez para que ela venha nos transformar, fundamentar a nossa fé, a nossa esperança em Ti. Tua palavra é o fundamento da nossa fé. É aquilo que nos dá a certeza das Tuas promessas, de que Tu és um Deus que não pode mentir e cumprirá todas elas em nossas vidas. É o que nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém, queridos. Abram suas Bíblias no Salmo de número 20. O título dessa pregação é A Vitória dos Justos. É um salmo curto, são 9 versículos apenas, mas a gente vai trabalhar bastante textos paralelos a ele, sempre fazendo uma ligação com aquilo que o profeta Davi recebeu em sua vida, em seu reinado, em seu ministério, e que o Novo Testamento acaba também confirmando estas questões como verdade, também para a igreja e não apenas para a questão de Israel. Então, diz assim o texto: que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Nós sabemos que no hebraico, então, a palavra Senhor é Yahvé e a palavra Deus é Elohim, demonstrando a pluralidade no ser de Deus. Certo? Elohim, como já falei algumas vezes, é o plural da palavra El na língua cananeia. E é a primeira palavra que aparece em Gênesis, retratando o ser de Deus. Então, desde Gênesis, a Bíblia ela revela um ser que ele é plural na sua essência. E que o Novo Testamento, em definitivo, vem e determina e termina de confirmar essa realidade que vem se desenvolvendo em todo o Antigo Testamento, e no Novo Testamento, então, se confirma quando afirma que Jesus também é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Então, o salmista ele usa 2 palavras aqui, que é a questão de Yahvé, que alguns entendem que é o nome de Deus, e depois Elohim, que é a pluralidade no ser de Deus. E ele fala então que esse Senhor e esse Elohim, ele convoca esse Deus para que ele proteja os dele. Amém? Ou seja, cada um de nós. Ele é o nosso protetor. Ele é aquele que cuida de cada um de nós. Ou seja, nós cuidamos de nós mesmos por nós mesmos? Não. Ou sim. Quando você sai de casa, vai enfrentar o trabalho, vai passar pelas dificuldades da luta, na luta do dia a dia. Afinal de contas, quem nos protege? Quando a gente está indo para casa, sai desse culto, vai para casa, quem nos protege de um acidente? De um carro que cruza uma preferencial e pode acertar você no meio, ou uma bala perdida, ou um assalto à mão armada, que nem sempre o fato de você não resistir ao assalto significa que você não possa levar um tiro. Há pessoas que não resistem ao assalto e ainda assim são assassinadas. Pegar uma doença terminal, quem que nos protege? Quem que protege as nossas vidas? Quem que nos protege, queridos? Quem que protege a tua vida? É você mesmo ou é Deus? Amém? Certo?
não é o segurança que nós pagamos para cuidar das nossas casas muitas vezes, não é o alarme, não é nada disso. Quem nos protege, acima de tudo, é o Senhor. Amém? Essa palavra angústia, no hebraico, ela tem umas outras possibilidades interpretativas, que seria também te responda no tempo das dificuldades, nos tempos de aflição, nos tempos em que você está cheio de problemas, quando você está enfrentando algum tipo de importunador, e até uma questão, o texto fala que Deus te ajuda até nos momentos de uma crise conjugal. Porque o texto ali, também essa palavra no hebraico, ela vai ser utilizada para esposa rival. Interessante isso, né? Alguém conhece uma esposa que muitas vezes se coloca como rival no casamento? Ou um marido que se coloca como rival no casamento? Então, até para momentos como o casamento, Deus está dizendo que Ele é aquele que pode nos auxiliar nas questões que envolvem o casamento. Amém? Certo? Então, muitas vezes a gente depara com casamentos que estão passando por certas dificuldades e que não quer ajuda. Às vezes pensa que consegue resolver por si mesmo e acaba não conseguindo, muitas vezes, resolver, e a coisa vai se enrolando até que chega um ponto insustentável em que acaba cada um indo para o seu lado, né? E a gente acaba enfrentando algum tipo de divórcio. Então, Deus, nesses casos, queridos, é o nosso auxílio também presente. Então, nós precisamos de Deus nesses momentos. Amém? Certo? Então, quantas e quantas vezes eu escuto assim, às vezes, ou o marido ou a esposa que procura a gente e fala assim: Pipe, conversa com tal pessoa, né? Conversa com fulano ou conversa com fulana. Só que não fala que eu falei porque ele não quer que eu procure ajuda. E isso é muito triste, certo? Porque é por isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos aqui. Porque eu, incansáveis vezes, queridos, procurei ajuda no meu casamento. No primeiro ano de casamento, misericórdia, né? Tinha que esconder as facas assim, para o negócio não dar em assassinato, né? Porque eram vários os conflitos que nós tínhamos dentro do casamento. Teve uma situação em que eu e a Kátia, nós tínhamos quase um ano de casado, acho que é isso, tinha meses de casado, e nós tínhamos decidido nos divorciar. Tinha sido uma decisão diante das brigas que nós tínhamos constantes. Pense em dois endemoniados. Colocou os dois juntos ali, rapaz, o bicho pegou. As personalidades teimosas, personalidades cheias de feridas, né? A gente estava tratando isso na reunião de casais na semana passada, sobre essa questão da comunicação, né? E quando a gente casa, toda a nossa herança cultural, familiar, né, vem junto para dentro do casamento, né? Nem todos passam pelos mesmos conflitos, mas alguns, infelizmente, enfrentam o caos até as coisas se ajustarem, e nem todos conseguem permanecer, né? Chega no primeiro conflito ali, já pula fora, certo? Então, teve uma vez que a gente estava decidido realmente a chutar o balde, e decidimos dar uma chance para um pastor que era amigo nosso e que nem morava em Foz do Iguaçu. Ele era um pastor dentro do seminário, que ele tinha dado aula para mim no seminário, eu gostava muito dele, e fomos até Cascavel para ter essa conversa definitiva. E lá dessa conversa, ele conseguiu fazer com que eu enxergasse coisas que eu não estava enxergando. E voltamos de lá com o nosso casamento restaurado. Então, às vezes é isso, só precisa sentar e conversar. Precisa sentar e conversar. Amém, queridos? Se você está passando por dificuldades no teu casamento, procure ajuda. Procure ajuda. Amém? Procure ajuda dos teus pastores. Abra lá o seu coração, abra a sua vida, né? A gente vai conversar, vai tentar curar as questões que estão acontecendo dentro do casamento. Amém? Certo? Amém? Porque uma das piores coisas para mim como pastor é quando se chega para mim e fala assim: Pipe, estamos nos separando. Nem deram a chance, nem procuraram antes, nada. Simplesmente chega e só dá a notícia. Eu fico indignado. Eu ainda vou comprar, sei lá, um taco de beisebol,
deixar atrás do escritório pastoral ali, dar um cacete nos dois, assim, sabe? Porque eu já vi Deus restaurar e fazer tantos milagres, queridos, em se tratando de casamentos. Amém? Não existe casamento que não é possível de ser restaurado em nome de Jesus. Amém? Então ele fala sobre essas dificuldades, né, que todos nós enfrentamos, momentos de aflição, momentos de problemas, momentos em que nós somos importunados por certas situações, e ele fala que Deus é esse que responde. Mas responde a quem? Responde a quem o clama. Responde a quem o busca. Amém? Responde àquele que vai até ele e se coloca nessa dependência. Senhor, me ajude. Eu preciso de ti, eu preciso do Senhor na minha vida, para restaurar aquilo que precisa ser restaurado, ou para me socorrer nos momentos de aflição, nas crises financeiras. Quantos milagres financeiros eu vi acontecendo na minha vida, por depender de Deus. A outra coisa que o texto fala, ele fala que esse Deus é um Deus que também te protege. E aí essa palavra protege, no hebraico, ela literalmente significa que Deus te eleve num lugar tão alto e inalcançável pelos teus inimigos. Aleluia. É isso que Deus faz com aquele que confia nele. Ele te coloca num lugar tão alto, tão sublime, e é inalcançável pelo mal, é inalcançável pelos teus inimigos. Esse é o Deus que nós cremos. Amém? É nesse Deus que nós confiamos. Quem confia nesse Deus? Amém? É nele que nós confiamos. Aí no verso 2 vai dizer: do santuário te envio auxílio de Sião e te dê apoio. E essa palavra apoio também ela significa literalmente tudo isso aqui, ó. Que o Senhor te envie todo o seu apoio, ou seja, tudo aquilo do poder de Deus, do trono de Deus, dos seus anjos, das miríades e miríades de anjos, do seu espírito, tudo isso está disponível para ser o apoio na sua vida. Essa fonte inesgotável de poder está à sua disposição para ser o apoio na sua vida. Ele continua também dizendo que ele te sustente, ou seja, todo esse poder também é o sustento meu e teu. Que ele te ajude a permanecer, aleluia. Aí é muito bom isso. É muito bom saber que a minha permanência no Evangelho não é um mérito meu. Que a minha permanência no Evangelho é um mérito do Espírito Santo trabalhando em cada um de nós. Amém? Por quê? É do trono de Deus que vem esse auxílio para que a gente permaneça. Porque há momentos que a gente não quer permanecer. Há momentos que a gente quer chutar o balde, abandonar tudo. Mas do trono de Deus vem todo o auxílio, todo o apoio para que a gente permaneça. Também diz para se estabelecer, para estabelecer sobre as nossas vidas essa vida que Ele nos dá por meio do seu Espírito. Que Ele te fortaleça, que Ele te conforte. Então, tudo isso é o apoio que vem da parte de Deus. Então, permanência, fortaleza, tudo isso vem do trono do Senhor para as nossas vidas. Amém, queridos? Amém? Então, essa ideia maluca de um tipo de cristianismo onde praticamente nós somos os donos de nós mesmos, nós somos os senhores da nossa vontade, a gente é aquele que se protege, é aquele que o tempo todo nós estamos nós mesmos produzindo as coisas nas nossas vidas, ao invés de ser o favor de Deus, o sustento de Deus, aquilo que vem do trono de Deus, isso é conflitante com aquilo que a palavra nos ensina. Amém? Esses evangelhos coaches que nós temos por aí, muitas vezes, que colocam na nossa mão todo o poder, como se nós tivéssemos todo o poder, ao invés de ser fruto do poder de Deus na nossa vida, esse evangelho não é bíblico, queridos. Amém? A nossa tarefa diária é todos os dias acordar e colocar nas mãos do Senhor o nosso dia. Deus, eu apresento diante do Senhor o meu dia. Eu sei que o pão nosso de cada dia vem das tuas mãos. Eu sei que é o teu cuidado diário que me livra de todo mal. Eu sei que é o teu amor na minha vida que me ajuda a permanecer e não cair.
total e absoluta dependência dele, em nome de Jesus. Aí nós saímos de casa para trabalhar, alimentados por esse Deus que nos sustenta, protegidos por esse Deus que está ali, cuidando das nossas vidas, todos os dias. Amém? Amém? Nos livrando do mal. Ou então pode ser o contrário. Eu achar que o meu alimento é um fruto meu, eu achar que é eu que tenho que ficar na rua assim, olhando para tudo que é lado, com colete à prova de bala, armado até os dentes, se protegendo a si mesmo. Né? Pode ser que seja isso, a nossa confiança. Eu prefiro não confiar nessas coisas. O meu pai era um homem que tinha uma arma em casa. Eu não tenho nada contra quem quiser ter uma arma em casa, mas meu pai tinha uma arma em casa, como proteção. A arma dele não livrou ele do que aconteceu com ele. Ele foi assassinado da mesma forma, com 5 tiros dentro de casa, junto com a arma dele. Então, é Deus quem nos protege, queridos. É Deus. A gente fecha a porta, sim, tranca o portão, sim. Às vezes tem um cachorro bom em casa, no meu caso a Hannah. Você entrar lá, ela estraçalha a pessoa. Mas eu não confio nessas coisas. Jamais. Quando eu oro, Senhor, proteja a nossa casa nessa noite, para que a gente possa dormir em segurança. Porque se o Senhor não guardar a casa, em vão a Hannah vigia. Amém, queridos? No verso 3, ele diz assim: lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. E aí é uma questão interessante isso que o salmista está apresentando, essa questão dele confiar, das pessoas confiarem nos seus sacrifícios e nos seus holocaustos. Por que eles tinham que confiar nos seus sacrifícios e nos seus holocaustos? Porque eram os sacrifícios, os holocaustos, que de alguma forma colocava eles como amigos de Deus, como alguém perdoado por Deus, como alguém a quem Deus favorecia, porque os sacrifícios, os holocaustos que eles ofereciam, era onde o juízo de Deus era trazido sobre os seus pecados, de modo simbólico, uma sombra daquilo que aconteceria em Jesus. Então eles tinham que crer que todo o favor e graça que eles recebiam em suas vidas, todo o cuidado de Deus em suas vidas, era por meio do sacrifício que eles faziam. Por meio daquilo ali, aquele sangue derramado, aquele animal que morria em seu lugar, que era oferecido em holocausto, aquele animal substituía a sua pessoa e recebia todo o juízo sobre ele. E então, Deus cuidava de nós. Deus nos favorecia por meio do sangue precioso de Jesus. Deus não cuida de nós. Deus não favorece a gente. Deus não nos dá o seu cuidado, a saúde, a sua proteção, porque nós merecemos. Porque nós somos algo especial nesse mundo. Porque nós somos a menina dos olhos dele. Deus cuida de cada um de nós. Deus favorece a sua graça e o seu cuidado para cada um de nós por causa do sangue do Senhor Jesus. É a única razão pela qual Deus não fulmina todos nós com o seu juízo diário. É a única razão pela qual Deus ainda não destruiu esse mundo com juízo de fogo. É por causa do sangue de Jesus. Por causa daqueles que estão cobertos por causa do sangue do Senhor Jesus. Eu acho legal lá em Hebreus 10, 19, o texto diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então, por que eu creio que Deus cuida de mim, que Deus é o meu sustento, que Deus me protege, que Deus me dá a vitória sobre os problemas, protege a mim dos meus inimigos? Por que eu creio nisso? Por que nós cremos nisso? Tudo por causa daquilo que Jesus fez naquela cruz. Porque agora nós somos seus, pertencemos a Ele. Porque agora nós somos selados pelo Espírito Santo. Porque agora nós deixamos de ser simples criaturas criadas para nos tornarmos verdadeiramente filhos de Deus.
Aleluia. Aleluia. Eu acho que a gente não tem muitas vezes a noção do que é ser filho de Deus. Imagine que você é um mendigo miserável, na rua, bêbado, fedendo, doente, morrendo. Um belo dia, um rei, dono de todo o dinheiro do mundo, pega você, leva para o seu palácio, dá um banho em você, te veste de coroas reais, de vestes reais, e pega o teu nome e escreve, filho dele. E a partir de então, você tem o nome dele, você se torna filho dele. É exatamente isso que o Senhor Jesus fez com cada um de nós. Ele nos tornou filhos do Rei do Universo, do Criador de todas as coisas. E a Bíblia diz que nós somos herdeiros juntamente dele, de todas as coisas. Aleluia. Parece não surtir muito efeito, né, quando a gente fala herdeiros de todas as coisas, né? Imagine que você amanhã acorda e descobre que você é herdeiro do Elon Musk. Tudo aquilo que pertence ao Elon Musk. Vocês vão ficar felizes? Hã? Não? Querem herdar o quê? Querem herdar o que é meu? Vai ter gibi e CD lá em casa, queridos. Você já pensou você ser herdeiro da pessoa mais rica do planeta? Né? O Brunello quer meus CDs, ó. Os livros, guitarra, livro e CD. Vou deixar só fita cassete para vocês lá. Então, queridos, toda a nossa ousadia e essa questão que Davi está falando sobre lembrar-se, é para que a gente sempre tenha isso em mente, queridos. Sempre tenha isso em mente. A razão pela qual nós nos movemos, a razão pela qual nós estamos aqui, a razão pela qual nós somos protegidos, a razão pela qual nós somos sustentados por esse Deus, que é o sangue precioso do Senhor Jesus. Aquele verdadeiro holocausto, aquele verdadeiro sacrifício que todas as coisas veterotestamentárias apontavam e se cumprem nele. Amém? Lá em Efésios 2,13, diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Aleluia. Então nós só andamos com Deus, nós só adoramos a Deus, né, no momento do louvor aqui, na hora que a gente estava cantando Santo, 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 em minha mente eu imaginei o trono de Deus assim, sabe, rodeado com as suas miríades e miríades de anjos, arcanjos, serafins e querubins, e aqueles seres celestiais adorando a Deus, desde ontem, hoje, para todos sempre, declarando a sua santidade, para todos sempre. E aí me colocando ali naquele lugar e eu falando para Deus: obrigado, Jesus, porque você me dá esse privilégio de estar diante de Ti e poder Te adorar por meio do Teu sangue precioso que está sobre mim e sobre cada um de nós. Amém? É importante entender isso, queridos, porque muitas pessoas não entenderam isso. Esses dias eu vi um vídeo, o cara disse assim, que Jesus não veio salvar a humanidade. Isso é um equívoco dos cristãos. Ele disse, Jesus veio nos ensinar a nos salvarmos por nós mesmos. É isso que Jesus veio fazer. A gente ia se salvar pela gente mesmo. Daí eu pergunto, como? Como que a gente consegue se salvar pela gente mesmo? Como? Como que esse ser iluminado, que nasceu no século 21 e depois de 21 séculos descobre algo tão profundo? Como que nós nos salvamos sem Jesus? Há 21 séculos atrás, Deus
por causa de Jesus, traz Jesus à Terra para demonstrar que a humanidade, até então, com seus 4.000 anos, 6.000 anos de história, de civilização, demonstrou que era impossível cumprir a lei de Deus, todos eram pecadores, todos estavam separados da glória de Deus. Jesus vem para resolver esse problema. E agora tem uma pessoa que no século XXI descobre que ele consegue. E que a gente consegue. Fazer aquilo que durante 4.000 anos as pessoas não conseguiram. É óbvio que essa pessoa está absolutamente equivocada, que ela não conhece o Jesus da Bíblia, porque se ela lesse o Novo Testamento, ela ia compreender perfeitamente que não foi isso, obviamente, que Jesus ensinou e que o Novo Testamento ensina. Nunca foi isso, que a salvação só se dá por meio de Jesus. Não tem outro meio, não tem outra forma. Não vem de vós mesmos. É pela graça para que ninguém se glorie. Se é por nós mesmos, nós temos do que se gloriar, então. Vou chegar, eu me salvei. Como? Eu fiz isso. Eu nem sei o que é aquele acabou, que eu fiquei com tanta raiva do vídeo que eu parei de ver. Nem quero ver o resto. Até fiquei curioso agora, acho que vou voltar a ouvir o resto. Depois eu trago para vocês essa segunda opção. Caso você não queira Jesus, quem sabe existe uma segunda opção para ser salvo. Continuando o texto, ele diz: conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Então, o salmista está dizendo que esse Deus, que ele venha conceder todos os teus planos e os teus sonhos. Amém? Então, todo mundo, uhul! Então, eu tenho um sonho de comprar uma Harley, tenho um sonho de comprar uma casa grande com piscina, uma casa na praia, que mais? Viajar pelo mundo inteiro, tantas e tantas coisas que a gente gostaria. Daí a gente vai lá para o Novo Testamento. Eu acho interessante a visão neotestamentária, porque ela vai tratar assim lá em 1 João 5, 13 a 15. Olha o que João vai falar nessa carta. Escrevi-lhes estas coisas, e vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então, a primeira coisa que ele estabelece é isso: vocês têm a vida eterna. Aleluia? Amém? Então já começa aí, o maior e melhor prêmio, o melhor sonho, a melhor conquista, a maior de todas as conquistas que nós temos, o maior prêmio que nós temos na nossa vida é a vida eterna. Eu vou mandar, talvez no grupo da Gólgota depois, eu mando um vídeo do Instagram, não sei quantos que viram, um cara entrevistando um cara que ficou tetraplégico, numa cadeira de rodas, não movimentava as mãos, as pernas, nada. E ele falando isso, ele falando que ele estava bem, mas há não sei quantos anos ele não podia comer sozinho, tomar banho sozinho, se limpar sozinho, nada. Ele era absolutamente dependente dos outros. Daí ele fala assim: você que está me vendo aí, mexe teu pé em casa. E eu comecei a mexer meu pé. A gente não dá valor para isso, Uma coisa tão estúpida, Mexer o pezinho. Pensar que a qualquer momento, qualquer um de nós pode perder isso aqui para sempre. Posso nunca mais poder tocar guitarra para a alegria de uns. Posso nunca mais poder tomar um banho sozinho, me limpar sozinho, caminhar para onde quiser, ir e vir para onde quiser, dirigir, qualquer coisa. Qualquer coisa. E a gente não dá valor para essas coisas. Porque a gente tem. Só quando a gente perde, Daí a gente dá o devido valor. Nossa, essa noite, talvez seja estúpido isso que eu vou dizer para vocês, mas eu sonhei que a Hannah tinha morrido. E ela estava no meu braço, assim, morta, com o pescoço para trás, assim. Cara, e eu chorava. Não, meu amor, não. Chorava um monte. Aí, cara, daqui a pouco eu acordei do sono, assim, cara.
Ela estava dormindo na minha cama, para variar, né? Eu abracei ela assim, meu amor. Graças a Deus era um sonho. Era um sonho. Também isso. Gaste mais tempo com o teu pet, meu querido. Amém? Então ele continua dizendo assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, tudo que nós pedimos para Deus, segundo a vontade dele, ele nos concede. Amém? As coisas que nós pedimos para Deus, que não é segundo a vontade dele, ele ignora. Ele caga para você. Não está nem aí com o teu pedido. Agora, se nós pedimos para ele, segundo a vontade dele, ele nos concede. Amém? Então, fazer pedidos para Deus, Deus não está aqui para suprir as nossas vaidades, para suprir os nossos sonhos terrenos, nossos sonhos materiais. Isso daí trabalhe, querido. Se esforce. Vai trabalhar, vai se esforçar, vai conseguir administrar melhor o dinheiro, esse tipo de coisa, e amém. Não que eu não creia que Deus possa te dar uma casa ou alguma coisa desse tipo. Pode. Pode, porque eu já vi ele fazendo isso. Né? Mas esse não é o foco. Dá lá em Tiago 4, 2 a 3, olha o que ele fala. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Então, às vezes, as pessoas pegam o texto bíblico e entendem que Deus é esse Deus que vai te dar qualquer coisa que você pedir, mesmo que seja para gastar em seu prazer. Na igreja metodista, em Foz do Iguaçu, tinha uma reunião de oração que acontecia toda sexta-feira lá. Cara, mas entupia a igreja. Era cheio de gente. Reunião de oração com muita gente, tem alguma coisa errada. Não, isso não é normal. Né? Ainda mais numa igreja histórica. Né? Se é numa igreja pentecostal, é normal. Mas numa igreja histórica, cheia de gente, uma igreja metodista, então ia gente de tudo que é canto de Foz do Iguaçu, de várias igrejas, ia para essa reunião de oração. Então era uma reunião na igreja metodista, mas ela era de alguma forma interdenominacional, então ia muita gente. Aí tinha um momento sempre que o pastor lá abria para os testemunhos, para as pessoas falarem, né, aquilo que já tinha acontecido lá, por estarem ali buscando, estarem orando, o que eles tinham recebido como fruto, como resposta de oração. E uma mulher subiu lá para dar o testemunho. E ela falou assim: eu queria agradecer a Deus, porque o homem que eu amo estava casado, e eu orei, e graças a Deus ele se divorciou. Aí ficou aquele cri-cri, cri-cri na igreja inteira, porque geralmente a pessoa testemunhava, todo mundo, oh, glória! Daí todo mundo rodava o manto ali, né? Naquela hora ali foi um silêncio sepulcral. Moral da história, aquela reunião acabou, as pessoas não foram mais depois daquela vez ali. Então acabou aquela reunião, por causa desse testemunho, né? Testemunho, né? Então é isso. Então Deus não, obviamente que Deus não respondeu aquilo. Obviamente que Deus não agiu na vida daquele casal para separá-lo. Amém? Se alguém vem e me pergunta, Pipe, eu estou querendo me divorciar, o que você acha? Eu sempre vou falar assim, pergunte para Deus. O que Deus acha? Uma vez alguém perguntou para mim, Pipe, eu quero me separar, o que eu faço? Eu falei, você já orou? Eu falei, já. E o que Deus falou? Para não separar. Você está querendo me matar, cara? Está querendo que eu me volto contra Deus e receba do céu fogo? Eu não posso ir contra Ele. Jamais. Amém? Jamais. Amém? Amém? O apóstolo Paulo fala isso. Aquele que está casado não se divorcie. Não se divorcie. Não pode partir do cristão. Amém? Não pode partir de nós. Claro que eu não estou falando de certos casos, né, em que acontece. Mas a palavra de Deus sempre vai nos apoiar a restaurar todas as coisas. Amém? No verso 5, queridos.
Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Aí lá em 1 Coríntios 15, 57 a 58, diz assim o apóstolo Paulo: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então a nossa vitória foi alcançada por meio de quem? Do Senhor Jesus Cristo, amém? Por meio de quem, queridos? Do Senhor Jesus, amém? Qualquer vitória que nós alcançamos no reino de Deus é por meio do Senhor Jesus. Então, todo o bem que eu alcanço, toda a vitória que eu alcanço, todo o sucesso que eu alcanço, é por meio da graça de Deus, é por meio do Senhor Jesus, e é para a glória do Senhor Jesus. E todo o mérito é do Senhor Jesus. Toda a caca que eu faço, todo o erro que eu faço, toda a estupidez que eu faço, é mérito meu. Meu e somente meu. Todo fracasso é meu. É o estúpido do Pipe que erra. É o estúpido do Pipe que faz as coisas por si mesmo e comete erro. Todo sucesso é fruto dele. Toda derrota é fruto nosso. Amém? Aí ele continua dizendo: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Como a igreja precisa ouvir isso, como eu preciso ouvir isso, como cada um de nós precisa ouvir isso. Que nenhum trabalho que nós fazemos para o Senhor é inútil, jamais será inútil. Amém? Nunca é inútil. E o que ele está dizendo aqui também, para nós, em todos os casos, mantenham-se firmes. Não se deixem abalar pelas lutas e pelos problemas da vida. Mantenham-se firmes, crendo nele, operando nele. Está desanimado? Continue. Não se entregue ao desânimo. Uma das coisas que a gente aprende na vida cristã, eu não gosto muito dessa frase assim, há poder em suas palavras, né? Porque houve um tempo na igreja, nos anos 90, graças a dois livros que eu considero, em partes assim, com conteúdo um pouco fora de contexto, assim, né? Aquela história de pegar versículos bíblicos fora de contexto e forma toda uma doutrina. Mas haviam dois livros. Um livro chamava-se Bênção e Maldição e o outro livro chamava-se Há Poder em Suas Palavras. Porém, há coisas que você pode extrair, né, que são, talvez, aplicáveis e verdadeiros. Né? Mas uma das coisas que a gente precisa aprender a fazer é conversar com a nossa alma. Conversar com o nosso coração, conversar com a nossa mente, conversar com a gente mesmo. Parar de reclamar, parar de ver tudo de forma negativa, parar de sempre olhar o copo vazio e começar a olhar com mais fé e declarar isso com a boca. Então, uma das coisas, por exemplo, que eu sempre ensinei para as pessoas que tinham dificuldade com alguma pessoa e não conseguiam perdoar alguma pessoa, eu sempre perguntava assim: você tem orado pela pessoa? Então, sei lá, eu não gosto do Brunello. A boca fala que o coração está cheio. Eu não gosto do Brunello. E aí, o que eu faço para gostar do lavageiro? Né? Como é que é? Mundrungo. Mundrungo, e tem uma outra que você falou outro dia lá, que eu não lembro mais lá do dialeto do Rio Branco. Lá. Eu não gosto dele. O que eu faço para mudar essa realidade no meu coração? Mesmo não gostando, eu começo a orar. Deus abençoe a vida do miserável. Deus me ajude a amá-lo. Me ajude a amá-lo. E aí, isso que eu estou falando sobre o poder das palavras, porque aí a tua alma, ela entra num modo de obediência àquilo que você fala.
um professor da Kátia de psicologia, ele falava isso. Ele falava assim, que o cérebro é burro. Nosso cérebro não é inteligente. Nosso cérebro é burro. E o nosso cérebro ele se condiciona muito àquilo que a gente fala. Então, se eu começar a achar assim, eu sou um cocô, eu sou, um cocô, esse tipo de coisa, o cérebro ele acredita que você é um cocô, você começa a ter cheiro de cocô. Entende? Então, você precisa mudar isso. Então, quando fala, eu não gosto de tal pessoa, o cérebro vai condicionar você a não gostar dessa pessoa. Agora, se você começa a falar, eu amo essa pessoa, e isso não tem nada a ver com sentimentos. Os sentimentos podem até conspirar contra isso, mas você declara, eu amo essa pessoa. Eu amo essa pessoa. A tua mente, a tua alma começa a se condicionar nessa situação. Amém? Amém, queridos? Certo? Agora, se eu fico todo dia, eu não gosto da pessoa, eu não gosto da pessoa, aí não vai gostar mesmo, pro resto da vida, pode esquecer. Certo? Versículo 6. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Eu acho interessante que o salmista fala da sua mão direita, né? E lá em Colossenses 3:1, Paulo vai falar: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Amém? Certo? Então, quem é esse que nos auxilia? Quem é a mão direita de Deus? É o próprio Senhor Jesus. É Ele que está presente na nossa vida e que é o nosso auxílio. E a gente se esquece muitas vezes que Jesus é uma pessoa, é alguém que está vivo. E assim como eu tenho vocês, eu converso com vocês, eu tenho uma relação com vocês, por vocês serem pessoas, estarem vivos, assim tem que ser a nossa relação com Ele. Amém? Então, esse que é a destra do Pai, que está sentado no trono, esse é aquele que está sempre como nosso auxílio, como esse Deus que está presente em nossas vidas todos os dias. No verso 7 diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. E Davi foi o exemplo vivo disso, de alguém que não estava preocupado com o número do seu exército, não estava preocupado com o tamanho do inimigo quando ele enfrenta Golias. Ele não está preocupado com o tamanho do exército dos filisteus quando ele tem que enfrentar. Ele, com seus 300 homens, vai lá e enfrenta toda uma legião de soldados de filisteus do exército inimigo. Ele não está nem aí com isso. E os homens dele também não estão preocupados com isso. Lá vai falar de Jonatas. Jonatas ele invade o exército lá, sozinho lá, e mata não sei quantos lá, sozinho. Ele escala lá um morro lá e consegue matar não sei quantos sozinhos. Esses caras não estavam preocupados, porque eles não confiavam em carros. Eles não confiavam que eles venciam porque eles tinham milhões de soldados do seu lado. Eles venciam porque eles confiavam que aquele que era o único que estava do seu lado, esse era todo poderoso, criador dos céus e da terra. Esse era o rei dos exércitos celestiais. Esse era o Senhor dos exércitos, em quem eles confiavam. Então, podia vir 1 milhão, podia vir com o que quisesse. Podia ser somente ele, 10, 15, não era o número. E quantas guerras nós vemos? Que Israel ia, chegava lá, já estava todo mundo morto. Deus já tinha matado todo mundo. Os caras não precisavam fazer nada. Só pegar os despojos e voltar para casa. Não tinham feito nada. Então, o que nós devemos fazer sempre, queridos, é confiar nele. Não confie em outras coisas que não seja ele na sua vida. Amém? Não importa. Sempre confie nele. No verso 8, quase encerrando, queridos. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Aleluia. Amém? Os inimigos caem.
Os problemas caem, as frustrações caem. Aquilo que se coloca para interpelar a nossa fé, a nossa caminhada, essas coisas devem cair, devem ser derrotadas. Mas nós sempre deveremos estar firmes naquele que nos amou e cuida da gente. Lá em Hebreus 10, 35 a 39, o autor vai dizer: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada, aleluia. Disso tomem posse, em nome de Jesus. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, aleluia. Então, como é que a gente consegue receber aquilo que Deus nos prometeu? Perseverando. Quem desiste, e quantos, queridos, que desistem pelo caminho? Quantos e quantos? O Brennan, eu não lembro qual dos livros dele, se é no Evangelho Maltrapilho, o Brennan Manning, ele começa falando isso, que nessa estrada, nessa caminhada para a eternidade, em que nós estamos todos indo, pelo caminho estão os esqueletos daqueles que foram ficando pelo caminho, porque desistiram. A Bíblia fala que nós não somos daqueles que retrocedem. Os filhos de Deus não retrocedem. Os filhos de Deus são homens e mulheres que enfrentam com a força do Senhor, porque dependem do Senhor. Não vencem por si mesmos, mas vencem porque tem um Deus poderoso. Amém? Amém. Tem uma frase que eu esqueci agora. Queria tanto lembrar dela, mas depois, se o Espírito Santo quiser, eu lembro. Ele vai me lembrar. Então, ele continua dizendo: pois em breve, muito em breve, ele fala, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Então pense nisso, querido. Toda vez que você tiver o desejo de retroceder, o desejo de desistir, saiba disso, lembre-se disso. Lembre-se que o Senhor Jesus estará olhando para mim e para você, e Ele não vai se agradar desses momentos. Todas as vezes que esses momentos de desistência perscrutam o nosso coração, nós temos que lembrar de Jesus. Tem um momento que aconteceu no meu casamento, a gente não tinha nem um ano de casado, em que eu e a Kátia nós começamos uma loja de CDs em Foz do Iguaçu. E eu mandei um cadastro para uma empresa lá em São Paulo para começar a receber os CDs, e era meio que uma coisa meio que em consignação, algo parecido com isso, né? E a gente tinha investido tudo que a gente tinha nessa loja. E eu lembro que naquela época, nem sei se tinha internet, cara. Nem lembro se tinha internet. Só sei que a gente recebeu um fax, né, aprovando o nosso cadastro. E eu olhei para os olhos da minha esposa. E essa imagem marcou a minha vida. Quando eu olhei para a minha esposa. Os olhos dela de alegria, assim, olhando para mim, feliz pela nossa conquista, e dizendo: eu estou contigo até o fim. Aquilo é algo que eu carrego comigo até hoje. Sabe, eu acho que as nossas relações precisam ser relações marcadas por essas verdades. Sabe? E que eu confio em vocês, vocês confiam em mim, nós estamos juntos até o fim. Um ajudando o outro, um sendo suporte, alicerce na vida do outro. Amém? Certo? Em nome de Jesus. A gente não pode ser daqueles que retrocedem, porque o Senhor Jesus não se agrada daqueles que retrocedem. Amém, queridos? Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Eu quero que vocês repitam comigo, todos juntos, essa frase. Nós, porém, não somos dos que retrocedem
e são destruídos. Mas dos que creem e são salvos. Aleluia. Amém? Encerrando, queridos, o verso 9 diz: Senhor, concede vitória ao rei. Responde-nos quando clamamos. Esse é o nosso Deus. É o Deus que sempre vai responder o clamor do seu povo. E sempre dará vitória ao seu povo. Amém, queridos? Amém?